Bom dia, começando mais um Destravando a Mente, nossa rotina diária de transformação. Quarta-feira, estamos já chegando na metade da semana, onde nós estamos falando essa semana sobre saúde financeira e prosperidade inteligente. Gente, eu estou muito feliz hoje, porque ontem eu fiz algumas mentorias, consultorias, e um dos assuntos foi sobre essa questão financeira. E por coincidência, não era o tema principal, mas o cliente trouxe essa questão, aonde todos esses clientes são de alto padrão. E todos eles apresentaram problemas em saber lidar com o dinheiro. Olha só que interessante, porque o que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com essa questão. Por mais que a gente possa ganhar bem, possa ter uma empresa que tenha grandes faturamentos, que te dá as condições que você quer, mas aí que mora o perigo quando nós não sabemos realmente lidar com as nossas emoções, não sabemos lidar com algumas crenças. E aí nós podemos virar o quê? Escravo do dinheiro. Então são pessoas que podem ter uma vida muito boa, mas não conseguem realmente ter uma liberdade de, às vezes, abrir mão de algumas coisas pelo fato de nunca se sentir completo, satisfeito com o que já tem. Olha só que interessante. E por que eu estou trazendo isso logo de início? Porque muitas vezes, né, as pessoas quando falam às vezes, de saúde financeira, prosperidade inteligente, e aí você quer olhar para as suas condições, você fala, é fácil falar para quem às vezes ganha bem, para quem tem uma condições financeira muito boa, mas eu que ganho pouco, isso não tem nada a ver com quanto você ganha, e sim com quanto você está preparado para administrar o que você tem e multiplicar o que você tem. Então hoje nós vamos falar sobre a prosperidade emocional. Eu preciso saber lidar com as minhas emoções para poder gerenciar o meu dinheiro, gerenciar minha prosperidade também material que nós falamos nessa terça-feira. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, equilíbrio interno, que é o quê? Gestão das emoções e inteligência emocional. Os dois trabalham em parceria. Quando a gente fala da gestão das emoções, a gente tem que pensar quais são as emoções que nós temos, quais são as emoções que geram em nós e nos outros, que eu preciso entender, né, qual que é o comportamento de cada pessoa, o meu comportamento com as pessoas, o meu comportamento comigo, para que eu possa agir de forma inteligente. Então, quando a gente fala de gestão e inteligência, eu preciso primeiro gerir, fazer a gestão das diversas situações emocionais, raiva, medo, ódio, tudo aquilo que vai gerar dentro de mim, para entender como que eu vou reagir mediante a essas emoções. E aí é onde entra a inteligência emocional. Aqui no nosso livro, Destravando a Mente, na qual vou citar aqui para vocês uma das coisas que é fundamental para trabalhar isso, você precisa ter para se aprofundar no nosso manual. Vou inclusive colocar aqui agora, ó, o nosso QR Code, ok? Vou colocar aqui o QR Code, por enquanto, para que você entenda. Nós temos aqui que nós falamos sobre a questão do pensamento, cultura,
visão e propósito. Quando a gente pensa em gerar as emoções, eu tenho que pensar o seguinte: a cada emoção que eu sinto, eu tenho que pensar por que eu estou sentindo essa emoção? O que faz eu ficar desse jeito de acordo com cada situação? Então, exemplo, quando alguma coisa não dá certo para você, vai ficar ansioso, algumas pessoas vão ficar estressadas, e eu tenho que perguntar, olhar para dentro, que é um dos pilares, e entender por que eu fico desse jeito, por que eu fico com raiva, com ódio. Então eu preciso analisar cada situação da minha vida e entender por que gera essa emoção. Exemplo, eu sou uma pessoa que hoje aprendi a lidar muito com a ansiedade, que é pessoas que sofrem muito pelo que não aconteceu, pelo futuro. Quando alguém fala, amanhã eu preciso falar com você, tem gente que não vai dormir a noite inteira pelo fato de alguém ter falado que só amanhã vai te dar o recado, só amanhã essa pessoa vai falar com você. Essa pessoa é capaz de ter um troço. Mas o que é? É bom? É ruim? Às vezes a pessoa fala, olha, aguarde até sexta-feira que eu te dou a resposta, se você vai passar, se você vai ser empregado, se você passou na prova ou no concurso, se nós vamos viajar. Ou seja, as pessoas ansiosas, elas estão sempre sofrendo por algo que ainda não aconteceu e às vezes começa a criar uma história em cima daquilo que não aconteceu, tentando criar respostas positivas, negativas, esperançosas, e fica ali se martirizando. Então, às vezes, nós temos que aprender a viver o hoje, a lidar com o dia de hoje, e não ficar sofrendo, né, com essa ansiedade. As pessoas, às vezes, quando recebe uma crítica, às vezes pode chegar a entrar numa depressão, porque não sabe lidar com as críticas. Tem pessoas que numa crítica ela já é reativa. Então, quando nós falamos né, então eu preciso entender, gerir as emoções, entender as minhas emoções, porque quando eu entendo as minhas emoções, fica muito mais fácil de eu lidar também com o próximo, que cada um vai agir de um jeito. E quando eu entendo as minhas emoções, eu vou agir de forma inteligente, então inteligência emocional. Como que eu vou responder? Qual a forma que eu vou me comunicar? Qual a forma que eu vou me expressar? Como é que eu vou agora lidar com as pessoas de acordo com as suas emoções para que eu possa conviver bem, viver bem? E quando nós falamos de prosperidade inteligente, na qual nós falamos de equilíbrio interno, aí vem a questão que nós crítica, que a gente fala que é resiliência diante as crises. Então nós sabemos que o fato de às vezes eu estar ganhando bem, de repente eu estar dentro de uma condições que as coisas estão tudo sob controle, isso não quer dizer que em algum momento possa sair do controle. Então eu preciso ter inteligência emocional para lidar com essas crises, para lidar com os altos e baixos. Você de repente trabalha com vendas, um mês às vezes você vende bastante, outro mês você não vende muito. De repente você trabalha com prestação de serviço, está com uma carteira de cliente excelente, de repente tem uma queda e você não consegue uma recuperação rápida. Aí é onde a importância que nós vamos aprender no nosso curso de saúde financeira e prosperidade inteligente, de saber fazer uma reserva, de aprender a não gastar tudo o que ganha, de entender que a questão não é, às vezes, ter o cartão de crédito, mas aprender a lidar com esse cartão de crédito, saber se é necessário ou não fazer um empréstimo ou fazer um consórcio. Tudo isso nós vamos lidar no nosso
curso para que você possa ter uma prosperidade inteligente. E por último, relacionamentos saudáveis. Muda totalmente o seu comportamento quando você consegue andar do lado de pessoas que realmente saibam lidar com o dinheiro, que saibam lidar com as crises, que possam, às vezes, te orientar para que você possa, às vezes, não entrar numa dívida desnecessária, gerenciar as diversas situações que você tem, para que você possa consertar, né, às vezes, a sua vida financeira, para que você possa, às vezes, prosperar na sua vida financeira, para que você possa ter paz na sua vida financeira. Então, eu vou colocar aqui agora, deixa eu colocar aqui, ó, o nosso QR Code do nosso curso, da nossa plataforma, onde nós temos diversos cursos lá. Nós estamos preparando diversos cursos, mas nós já temos lá para você fazer a matrícula, o curso de saúde financeira e prosperidade inteligente. Nós já estamos colocando. Então, se você vai entrar lá, já vai ter aulas, os módulos já estão prontos e nós estamos alimentando com as aulas. Então, à medida que você for fazendo, você vai estar recebendo mais aulas e durante esse período teremos aí plantões de dúvidas para que você possa ali junto comigo, tirar a sua dúvida, eu que vou estar ali com você, e a gente tem a ideia, às vezes, até de trazer alguns convidados durante esse curso, ou gravar alguns conteúdos com esses convidados, para que você possa ter acesso a, a muitas informações que vão contribuir para que você possa melhorar. Então, tá aí a oportunidade, não tem outra forma de você melhorar, crescer, se você não investir em autoconhecimento. Você precisa sempre estar pensando, como que eu melhoro a minha vida? Autoconhecimento. Como que eu consigo melhorar a minha vida profissional? Autoconhecimento. Sempre fazendo curso, fazendo treinamento, mentoria, imersões. Você precisa investir para que você possa realmente alcançar o maior alta performance realmente. Por isso que dentro do nosso método MAPA, um dos pilares é a alta performance consistente. Entender o que realmente é alta performance. São poucos que chegam porque são poucos que aplicam alta performance em tudo que faz, né? E não é sobre querer, é sobre gostar. É sobre ter a convicção do seu propósito. Então, as 3 coisas que nós precisamos entender para uma prosperidade emocional, como eu coloquei: equilíbrio interno, gestão emocional, resiliência diante as crises, que é você gerenciar e ter inteligência para lidar com isso, e relacionamentos saudáveis. Esses são os 3 pontos. O que você vai fazer de exercício na nossa aula hoje de quarta-feira? Você vai colocar pelo menos três situações de crises que você está passando e como que você está lidando com isso. E eu vou estar aberto, caso você queira deixar algum comentário, que eu dê alguma opinião sobre essas crises, eu estou aí para te ajudar, né? De forma gratuita, eu vou ali te dar um conselho. Mas, se você quer se aprofundar e não quer ficar arriscando nessas crises, faça o nosso curso de saúde financeira e prosperidade inteligente, ok? Bom, amanhã nós temos mais, quinta-feira, já penúltimo dia. Nós estaremos aqui com mais um episódio, 5h35 da manhã. Mas feriado, mas o episódio vai entrar no ar para que você possa assistir. Se não for 5h35 da manhã, você acesse a hora que você quiser. E se estiver valendo a pena, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Você vai ajudar a gente a crescer e não esqueça, a sua opinião
sobre nós levarmos o nosso programa para o Spotify. Nós estamos pensando, mas a sua opinião é de extrema importância, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui. Quinta-feira, novo episódio. E se você também quiser deixar sugestões para novos episódios, é só também entrar em contato. Siga a gente aqui pelo Instagram, cabeçadecampeão.oficial, que nós estamos aí colocando bastante conteúdo para você. Fica com Deus, um abraço e até amanhã.